Sintetizo. Sejam bem-vindos, caros apreciadores da palavra. Eu lhes trago, por meio da magia sonora do sintetizo, o espírito condensado das letras. Acomodem-se e deixem que o conhecimento lhes fale. Olá! Hoje, vamos embarcar juntos numa jornada fascinante pelas páginas de um dos livros espirituais mais influentes do século XX, a Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Publicada pela primeira vez em 1946, esta obra extraordinária não é apenas a história de vida de um homem, mas uma janela para a profunda sabedoria do Oriente, as tradições milenares da yoga e a busca universal pela verdade e pela autorrealização. Prepare-se para uma viagem que atravessa continentes e dimensões, revelando encontros com santos e sábios, milagres que desafiam a lógica e, acima de tudo, o poder transformador da conexão direta com o divino. A história de Yogananda é um convite inspirador para explorarmos o potencial infinito que reside dentro de cada um de nós. Vamos começar nossa exploração no início do século XX, na Índia, onde tudo começou para o jovem destinado a levar os ensinamentos da Kriya Yoga para o Ocidente. A história começa com a infância de Mukunda Lal Ghosh, nome de nascimento de Yogananda, em Gorakhpur, na Índia, nos últimos anos do século XIX. Desde muito cedo, Mukunda demonstrava uma consciência espiritual em comum e uma sede insaciável por encontrar Deus, uma busca que o distinguia das outras crianças. Ele não se contentava com brincadeiras comuns, seus pensamentos eram frequentemente voltados para o divino, e ele ansiava ardentemente por um guia espiritual, um guru, que pudesse iluminar seu caminho e mostrar-lhe a verdade última. Sua mãe, uma figura profundamente devota, desempenhou um papel crucial em seus primeiros anos, nutrindo sua inclinação espiritual e prevendo, de certa forma, seu destino grandioso. Uma lembrança marcante e premonitória é a de um amuleto de metal misterioso dado a ele por um sadhu errante, com a promessa de que ele o protegeria e reapareceria milagrosamente no momento exato em que seu mestre destinado entrasse em sua vida, um prenúncio tangível do que estava por vir. A infância de Mukunda foi repleta de episódios que revelavam a intensidade de sua busca espiritual, incluindo várias tentativas audaciosas, embora frustradas por sua família vigilante, de fugir para os Himalaias em busca de iluminação e de mestres escondidos. Essas fugas frustradas apenas fortaleciam sua determinação interior. Ele aproveitava todas as oportunidades para visitar santos e sábios que cruzavam seu caminho, absorvendo avidamente suas palavras, observando seus exemplos de vida desapegada e buscando neles um reflexo do divino. No entanto, apesar desses encontros inspiradores, ele sentia profundamente em seu coração que ainda não havia encontrado seu mestre, aquele único guru divinamente apontado para guiá-lo em sua jornada específica. Essa busca incessante o levou a diversos encontros espirituais memoráveis, cada um moldando seu caráter e sua compreensão. Ele conheceu figuras como os Swami dos tigres, que demonstravam um controle inexplicável sobre animais selvagens através da força espiritual, e o santo perfumado, Ganda Baba, que podia materializar fragrâncias divinas do nada, ensinando-lhe sobre o poder da mente sobre a matéria. Essas experiências extraordinárias, longe de serem meras curiosidades, solidificaram sua convicção de que existiam realidades e leis muito mais profundas e sutis do que aquelas percebidas pelos sentidos comuns, impulsionando-o com ainda mais fervor a procurar um verdadeiro mestre iluminado, um Satguru. Enquanto isso, a pressão familiar para que seguisse uma vida convencional, concluísse seus estudos acadêmicos e assumisse responsabilidades mundanas era constante. Seu pai, embora amoroso, preocupava-se com o futuro prático do filho. Mas o chamado interior de Mukunda, a voz silenciosa da alma, era irresistível e mais forte do que qualquer expectativa externa. Ele sabia, com uma certeza inabalável, que seu destino era diferente, um caminho dedicado inteiramente à busca de Deus. O ponto de virada decisivo em sua jovem vida ocorreu quando ele tinha 17 anos, um momento de graça divina que ele esperara por tanto tempo.
Após anos de busca fervorosa e orações intensas, enquanto perambulava distraidamente por um mercado movimentado em Varanasi, a cidade sagrada, ele sentiu uma atração magnética, uma força irresistível puxando-o em direção a uma viela tranquila. Lá, parado com uma serenidade imponente, estava uma figura que ele reconheceu instantaneamente em sua alma, Swami Sri Yukteswar Giri. No instante mágico em que seus olhares se cruzaram, Mukunda foi inundado por um reconhecimento profundo, uma certeza avassaladora de que estava diante de seu mestre, uma conexão que parecia transcender o tempo e o espaço. Sri Yukteswar, com um sorriso sábio e amoroso, o cumprimentou com palavras que ecoaram as profundezas de seus sentimentos mais íntimos e confirmaram a natureza predestinada daquele encontro. Ó meu, você veio a mim. Quantos anos eu esperei por você? Ele então revelou a Mukunda que Mahavatar Babaji, o grande e imortal mestre himalaio, havia prometido enviar-lhe um discípulo especial, um que ele deveria treinar rigorosamente para uma missão futura no Ocidente, a disseminação universal dos ensinamentos libertadores da Kriya Yoga. Aquele encontro transcendental marcou o fim da busca externa de Mukunda e o início auspicioso de sua jornada interior como discípulo dedicado aos pés de seu guru. A vida no pequeno e simples ashram de Sri Yukteswar em Serampore, contudo, estava longe de ser fácil ou confortável. Seu guru não era um mestre indulgente. Pelo contrário, era um Jnanavatar, uma encarnação da sabedoria divina, conhecido por sua disciplina férrea, sua lógica impecável e sua abordagem científica e direta da espiritualidade. Sri Yukteswar não tolerava sentimentalismo excessivo ou devoção cega e emocional. Ele enfatizava incansavelmente a importância da razão, da discriminação, viveka, da autodisciplina e, acima de tudo, da experiência direta e pessoal da verdade através da prática diligente da meditação e da técnica sagrada da Kriya Yoga. O treinamento de Mukunda foi, portanto, intenso e desafiador, meticulosamente projetado para quebrar as barreiras do seu ego, refinar seu caráter, erradicar hábitos indesejados e prepará-lo de forma abrangente para a complexa e exigente missão que o aguardava no Ocidente. Ele aprendeu lições inestimáveis sobre humildade genuína, obediência espiritual, que difere da obediência cega, desapego das coisas materiais e dos resultados das ações, e a importância crucial de equilibrar a profunda vida espiritual interior com as responsabilidades e deveres práticos do mundo exterior. Sri Yukteswar frequentemente testava seus discípulos de maneiras inesperadas, por vezes, desconcertantes, forçando-os a confrontar suas próprias fraquezas, medos e limitações, e a desenvolver, assim, uma força interior inabalável e uma fé resiliente. Foi sob a tutela sábia e amorosa, embora austera, de Sri Yukteswar que Mukunda foi formalmente iniciado na Kriya Yoga, uma técnica yoga ancestral e avançada de controle da energia vital, prana, passada através de uma linhagem sagrada e imaculada de gurus iluminados, Mahavatar Babaji, o iniciador, Lahiri Mahayaya, o discípulo exemplar, e o próprio Sri Yukteswar, o mestre da sabedoria. A Kriya Yoga ocupa uma posição central e fundamental na narrativa da autobiografia. Yogananda a descreve não apenas como uma técnica de meditação, mas como uma ciência psicofisiológica precisa e poderosa que acelera significativamente a evolução espiritual humana, permitindo ao praticante alcançar em poucas vidas o que normalmente levaria milhões de anos de evolução natural. Ele explica que, ao praticar corretamente a Kriya, sob a orientação de um guru autorizado, o yogi aprende a controlar conscientemente sua energia vital, prana, e a direcioná-la intencionalmente para cima e para baixo ao longo dos 6 centros espinhais sutis, chakras, localizados no eixo cérebro-espinhal. Este processo tem um efeito profundo. Ele gradualmente acalma a turbulência incessante do coração e da respiração, induzindo um estado de quietude interior que permite o despertar de estados elevados de consciência. Yogananda elucida que essa técnica aquieta a incessante atividade mental e sensorial, os pensamentos, emoções e percepções que nos mantêm presos à consciência limitada do corpo e do mundo material, permitindo que a alma, finalmente livre das distrações, perceba sua verdadeira natureza eterna,
divina e sua unidade intrínseca com o Espírito Infinito, ou Deus. O livro detalha com reverência a história dessa ciência sagrada, começando com a figura enigmática e fascinante de Mahavatar Babaji, o guru imortal que, segundo a tradição, reside oculto nos Himalaias há séculos, guiando a evolução espiritual da humanidade. Foi Babaji quem reviveu a técnica da Kriya Yoga, que havia se perdido durante as eras de materialismo, e a reintroduziu para a era moderna através de seu discípulo Lahiri Mahayaya. Lahiri Mahayaya, um chefe de família que viveu uma vida aparentemente comum em Varanasi durante o século XIX, tornou-se um exemplo inspirador de que a mais alta iluminação espiritual não exige necessariamente o isolamento monástico, mas pode ser alcançada por pessoas comuns, vivendo no mundo e cumprindo suas responsabilidades familiares e sociais. Lahiri Mahayaya, por sua vez, foi o guru venerado de Sri Yukteswar. Yogananda compartilha histórias profundamente inspiradoras e, por vezes, milagrosas sobre esses grandes mestres, incluindo seus próprios encontros visionários e até físicos com Babaji e Lahiri Mahayaya, mesmo após suas aparentes mortes físicas, ilustrando vividamente a natureza eterna da consciência e a contínua orientação e bênção que os gurus oferecem aos seus discípulos sinceros, mesmo de planos sutis de existência. Essas narrativas extraordinárias destacam a importância vital e insubstituível da relação guru-discípulo, um elo sagrado baseado em amor divino, lealdade incondicional, sintonia espiritual e obediência inteligente, que é considerado essencial para o progresso seguro e rápido no caminho íngreme da yoga. Ao longo das páginas do livro, Yogananda relata com honestidade e detalhe inúmeros eventos extraordinários, encontros com personalidades espirituais notáveis da Índia de sua época e fenômenos que desafiam a compreensão científica convencional. Essas histórias, é importante notar, não são apresentadas como meras curiosidades ou contos fantásticos, mas como demonstrações práticas das leis sutis e espirituais que governam o universo e do potencial quase ilimitado que jaz adormecido na consciência humana quando esta se alinha com o divino. Ele narra, com a credibilidade de uma testemunha ocular, casos de levitação, como o do santo Baduri Mahayaya, que flutuava durante a meditação, bilocação, a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, curas milagrosas e instantâneas de doenças consideradas incuráveis, materialização de objetos a partir do éter e comunicação direta com mestres que já haviam deixado o corpo físico há muito tempo. Um exemplo particularmente marcante e comovente é a descrição detalhada da ressurreição de seu próprio guru, Sri Yukteswar, que apareceu a Yogananda em forma física glorificada, em um quarto de hotel em Bombaim, meses após sua morte. Nessa aparição, Sri Yukteswar descreveu vividamente a natureza dos planos astrais e causais de existência e o processo de evolução da alma após a morte física, oferecendo um vislumbre profundo dos mistérios da vida e do pós-vida. Yogananda também relata seus encontros com outras figuras espirituais luminosas, como o mestre Mahayaya, um discípulo direto do grande santo Ramakrishna Paramahansa, a Santa Anandamayi Ma, conhecida como a Mãe Mergulhada em Alegria, cuja consciência divina era palpável, a incrível Yogi Jiribala, que viveu por décadas sem ingerir qualquer alimento físico, sustentando-se apenas pela energia cósmica, e muitos outros santos, sábios e renunciantes cujas vidas exemplares eram testemunhos vivos e inspiradores do poder transformador da fé, da devoção e da prática espiritual disciplinada. Yogananda enfatiza consistentemente que esses milagres não são violações das leis naturais, como poderíamos pensar superficialmente, mas sim manifestações de leis espirituais mais elevadas e sutis, leis que a ciência materialista convencional ainda não começou a compreender ou investigar seriamente. Eles servem, segundo ele, para despertar a fé no coração dos céticos, demonstrar a soberania do espírito sobre a matéria e provar que o ser humano, ao sintonizar-se profundamente com a consciência cósmica onipresente, pode transcender as limitações aparentes e frequentemente autoimpostas do mundo material. No entanto, ele também adverte sabiamente que a busca por poderes psíquicos, se diz, ou por fenômenos extraordinários não deve ser, de forma alguma, o objetivo principal do caminho espiritual.
O verdadeiro e único objetivo digno da busca humana é o amor puro e incondicional a Deus e a realização final do ser, a união consciente com o Espírito Infinito. Após 10 anos de intenso e transformador treinamento espiritual aos pés de seu guru, Mukunda estava pronto para a próxima fase de sua vida. Ele fez seus votos monásticos formais, ingressando na antiga e venerável ordem dos Suvamis da Índia, e recebeu de Sri Yukteswar o nome monástico pelo qual se tornaria mundialmente conhecido, Swami Yogananda, um nome que significa bem-aventurança, Ananda, alcançada através da união divina, Yoga. Pouco tempo depois, no ano de 1920, seguindo a orientação explícita de Sri Yukteswar e impulsionado por um forte chamado interior, que foi posteriormente confirmado por uma visão encorajadora de Mahavatar Babaji, Yogananda embarcou em uma jornada que mudaria sua vida e impactaria milhões, a viagem para os Estados Unidos da América. Sua missão era clara e divinamente ordenada: disseminar os ensinamentos libertadores da Kriya Yoga no Ocidente, revelando a unidade fundamental e a harmonia essencial que existem entre as escrituras sagradas do Oriente, particularmente os Vedas e a Bhagavad Gita, e do Ocidente, a Bíblia, e ensinando métodos práticos e científicos para que as pessoas pudessem ter a experiência direta e pessoal de Deus em suas próprias vidas. Ele se tornou um dos primeiros grandes mestres espirituais da Índia a viver, ensinar e estabelecer uma obra duradoura no Ocidente por um longo período. Sua chegada a Boston, como delegado da Índia para o Congresso Internacional de Liberais Religiosos, marcou o início de uma nova e desafiadora fase em sua vida. Rapidamente, ele começou a viajar extensivamente pelos Estados Unidos, de costa a costa, dando palestras inspiradoras para auditórios lotados, ensinando as técnicas de concentração, meditação e Kriya Yoga, e estabelecendo centros de ensino onde os buscadores pudessem se reunir e praticar juntos. No mesmo ano de sua chegada, 1920, ele fundou a Self-Realization Fellowship, SRF, uma organização internacional sem fins lucrativos, dedicada a preservar a pureza de seus ensinamentos e a disseminá-los mundialmente para todas as almas que buscassem a verdade. Yogananda encontrou um público ocidental surpreendentemente receptivo à sua mensagem universal, especialmente no clima pós-Primeira Guerra Mundial, quando muitos buscavam respostas mais profundas para as questões da vida. No entanto, ele também enfrentou desafios significativos, incluindo incompreensão cultural, ceticismo científico, preconceito racial e críticas de setores religiosos mais conservadores. Mas sua sinceridade evidente, seu carisma natural, seu amor genuíno pelas pessoas e a profundidade transformadora de sua mensagem espiritual conquistaram muitos corações e mentes. Ele sempre enfatizava a harmonia inerente entre a ciência verdadeira e a religião verdadeira, explicando que os métodos da yoga não eram baseados em dogmas cegos, mas constituíam um caminho científico e experiencial para a realização espiritual. Durante seu tempo na América e em viagens posteriores pela Europa, ele conheceu e interagiu com figuras notáveis de diversas áreas, como o famoso botânico e cientista Luther Burbank, a quem dedicou afetuosamente a autobiografia, que reconheceu Yogananda como um ser de extraordinária estatura espiritual, e a mística católica alemã Therese Neumann, cujos estigmas e vida sem alimento ele testemunhou pessoalmente, confirmando a universalidade dos fenômenos espirituais. Essas experiências interculturais e interreligiosas reforçaram ainda mais sua mensagem central sobre a universalidade da verdade espiritual, que se manifesta de diferentes formas em diferentes tradições, mas cuja essência é una. Em 1935, após 15 anos de trabalho árduo no Ocidente, Yogananda sentiu o chamado para retornar à sua amada Índia para uma visita de 1 ano. Foi um período de reencontros profundamente emocionantes e espiritualmente significativos, especialmente o reencontro com seu amado guru, Sri Yukteswar, após uma longa separação física. A alegria desse reencontro foi imensa, embora atingida pela premonição da partida iminente de seu mestre. Ele viajou extensivamente pela Índia, revisitando locais sagrados de sua juventude, reencontrando velhos amigos, discípulos e outros santos,
e até mesmo tendo um encontro marcante com Mahatma Gandhi, com quem discutiu a relação entre espiritualidade e a luta não violenta pela liberdade. O ponto culminante, e também o mais doloroso, dessa viagem foi testemunhar o Mahasamadhi, a saída final e consciente do corpo físico, de seu reverenciado guru, Sri Yukteswar, em Puri, no ano de 1936. Yogananda descreve esse evento com profunda emoção e dor pela separação física, mas também com a compreensão espiritual e o desapego que seu mestre lhe havia ensinado tão bem. Como mencionado anteriormente, essa separação foi mitigada pela extraordinária experiência posterior da aparição ressurreta de Sri Yukteswar, que lhe trouxe consolo, orientação e ensinamentos profundos sobre os reinos além da morte. Pouco antes de deixar a Índia para retornar à América, Yogananda recebeu de seu guru, em espírito, o título espiritual honorífico de Paramahansa. Este é um dos títulos mais elevados na tradição yogi, significando literalmente cisne supremo, sendo o cisne um símbolo da discriminação espiritual, e é conferido apenas a yogis que alcançaram um estado de elevada realização divina e união com o espírito. Ele retornou à América no final de 1936, energizado e com sua missão reafirmada. Dedicou o restante de sua vida a consolidar seu trabalho espiritual no Ocidente, a escrever extensivamente, incluindo comentários profundos sobre a Bhagavad Gita e os Evangelhos, a treinar discípulos monásticos e a guiar milhares de estudantes em todo o mundo através das lições e da orientação espiritual da Self-Realization Fellowship. A autobiografia de um yogi foi concluída nos últimos anos de sua vida e publicada em 1946, tornando-se rapidamente o seu legado mais conhecido e duradouro. Yogananda entrou em Mahasamadhi em Los Angeles, Califórnia, em 7 de março de 1952, após concluir um discurso em homenagem ao embaixador da Índia. Seu falecimento consciente e digno foi, em si, um testemunho final dos ensinamentos que ele havia incorporado e compartilhado ao longo de sua vida. O livro que ele deixou para trás rapidamente se tornou um clássico espiritual moderno, traduzido para dezenas de idiomas e continuando a inspirar milhões de buscadores espirituais em todo o mundo com sua mensagem vibrante e atemporal de esperança, autoconhecimento e potencial divino. Em essência, e para concluir nossa jornada por suas páginas, a autobiografia de um yogi é muito mais do que a simples história da vida fascinante de Paramahansa Yogananda. É um testemunho poderoso e eloquente da eterna busca humana pela verdade última, uma exploração profunda e reveladora das leis sutis e espirituais que regem a vida, a consciência e o universo, e uma introdução clara, prática e inspiradora aos ensinamentos universais da yoga, não apenas como exercício físico, mas como um caminho científico e comprovado para a união consciente direta com o divino, com Deus. Através de suas experiências pessoais extraordinárias, seus encontros transformadores com mestres iluminados e suas explicações lúcidas sobre a filosofia e a técnica da Kriya Yoga, Yogananda nos mostra de forma convincente que a realização espiritual, a iluminação, não é um sonho distante reservado a poucos escolhidos em cavernas remotas, mas uma possibilidade real, tangível e acessível a todos os seres humanos, independentemente de sua origem ou crença, que buscam sinceramente com perseverança e coração aberto. Ele demonstra de forma magistral a harmonia subjacente e a unidade essencial entre as grandes religiões do mundo e a surpreendente compatibilidade entre a verdadeira ciência e a verdadeira espiritualidade, vendo ambas como caminhos complementares para a compreensão da realidade. O livro nos desafia gentilmente, mas firmemente, a olhar além das aparências superficiais do mundo material, a questionar nossas crenças limitantes e nossas limitações autoimpostas, e a despertar para o potencial infinito, glorioso e divino de nossa própria alma imortal. A jornada de Yogananda, desde sua infância espiritualmente precoce na Índia colonial até se tornar um respeitado embaixador espiritual para o mundo ocidental, permanece como uma fonte perene de inspiração, um farol de luz em tempos de escuridão, e um chamado vibrante para que cada um de nós empreenda, com coragem e alegria, nossa própria busca única e intransferível pela autorrealização,
pela paz interior duradoura e pela conexão direta com a fonte de toda a bem-aventurança e amor que reside eternamente em nosso interior mais profundo. É, fundamentalmente, um convite amoroso para descobrir, por nós mesmos, através da experiência direta, a verdade libertadora e transformadora de quem realmente somos. Fim desta síntese. Para garantir a próxima dose desta conveniência moderna, procurem e sigam Sintetizo em vosso fonógrafo digital. Que seja grato pela audiência. Até logo!